Eu quero trazer um outro tema aqui que eu acho que vai gerar bastante debate. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, enviou uma proposta para que o país que vive em regime de ditadura entre no grupo do BRICS, formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Confiante, Maduro disse que espera uma resposta positiva. E sobre esse pedido, em maio, o presidente Lula se mostrou favorável para que isso aconteça. Como é que vocês analisam a possibilidade de Venezuela entrar no grupo do BRICS? Hein, Gustavo Segré, você que acompanha tanto essas questões de relações internacionais. Não faz isso se não tivesse o apoio do Brasil. Fica muito claro para mim isso. Agora, o que isso indica? Na teoria, nada. É uma questão de retórica, daquela narrativa, da democracia relativa. Me parece que é válido a tentativa da Venezuela de entrar nos BRICS. Mas olha que confusão. Porque se for aceito nos BRICS, e lembrando, a nossa audiência não é um trâmite rápido, contraporia a saída da Venezuela do Mercosul. Que foi por quê? Tem um Tratado Ushuaia, que determina a relação democrática dos países que estão dentro. Ou seja, a Venezuela sai do Mercosul, que era um país que estava tentando ingressar como membro pleno, por causa de não cumprimento democrático, e a mesma Venezuela, com o mesmo presidente, poderia entrar nos BRICS. Isso mostraria que os BRICS não estão muito preocupados com a questão democrática. Então, é uma confusão. Hoje em dia, isso pode ser uma confusão. Você acredita que se o BRICS aceitar, ele não estaria preocupado com a democracia, Fábio Piperno? Ele nunca esteve preocupado com a democracia. Os BRICS incluem Rússia, exatamente, China. Incluem China, né? E mesmo a Índia, que embora seja considerada por muitos a maior, enfim, a mais numerosa democracia do mundo e tal, a Índia, nos últimos tempos, trilhou caminhos estranhos. Mas, de qualquer forma, Rússia e China são aliados do governo de Caracas. Recentemente, quando o Sergei Lavrov veio aqui para a América do Sul, passou até pelo Brasil, foi também recebido lá pelo Nicolás Maduro. Tem Nicarágua também? Enfim, a Nicarágua também. Tem ótimas relações com esse país. Então, para a Rússia, não seria problema algum admitir a entrada da Venezuela. E para a China também não. Mas deixaria exposto o Brasil. Agora, o que o BRICS ganharia com a entrada da Venezuela, hein, Alan Gani? Esse que é o problema, né? O problema é que são economias muito diferentes da venezuelana. Se a gente comparar, o Brasil é uma potência agrícola, está entre pelo menos as 15 maiores economias do mundo. A Rússia tem um papel muito importante, é uma grande produtora de commodities metálicas, agrícolas, petróleo, segunda maior produtora de petróleo do planeta. A Índia tem um papel muito relevante. Se fala que a Índia vai ser a nova China, a nova fábrica mundial, principalmente se ela se destaca em tecnologia da informação. A China nem se fala, o papel dela. E aí, a África do Sul, a economia mais importante do continente africano, e aí eu coloco a Venezuela. Quer dizer, como é que eu vou equiparar a Venezuela? Não faz muito sentido dentro dessas economias emergentes. Eu tenho um problema aí até de ordem comercial e econômica. Fala, Segré. Tem uma questão geopolítica e econômica. A Venezuela tem a reserva maior do mundo de petróleo. E aí, quando você está num bloco econômico que tem dinheiro através dos BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento, pode ser muito interessante para essas ditaduras e os países como África do Sul, Índia e o Brasil, eles entrarem perto dessa possibilidade de produção, porque o petróleo é muito valioso. Mas a Venezuela não tem dinheiro para extração e melhora do petróleo. Então pode ser por aí. De qualquer maneira, seria um ótimo momento para que o Brasil, que sim é uma democracia, aproveite e exija. Você quer entrar, Venezuela, nos BRICS? Legal, eu te acompanho. Mas você teria que resignar essa questão da transparência eleitoral e permitir que os vereadores europeus participem. Então, uma forma de troca. Eu não vejo mal a Venezuela ou qualquer país tentar entrar no bloco. O que vejo mal é que não sejam garantidos os direitos democráticos dos cidadãos. Inclusive, tem um outro fato ao redor dessa história, que é a crítica que o presidente uruguaio, Lacalle Pou, já fez ao presidente Lula aqui no Brasil por conta dessa proximidade e dessa defesa que Lula faria da Venezuela. Neste caso, com o Brasil encampando uma possibilidade de entrada da Venezuela no BRICS, haveria também o risco de isso prejudicar a relação do Brasil com o Uruguai em um outro tratado importante, que é o do Mercosul, Fábio Piperno? Eu acho que é uma questão delicada, sim. E veja, eu
não tem a menor dúvida de que o Brasil apoiaria uma candidatura venezuelana aos BRICS. Então, isso aí já é... Eu acho que a Venezuela, de cara, já teria Brasil, China e Rússia. Então, se realmente ela mantiver essa disposição de entrar, essa reivindicação, ela vai acabar entrando. Agora, é óbvio que aqui no Mercosul a gente vai ter questões muito mais sensíveis. Não só essa questão do presidente Lacalle pressionando com toda a razão o Brasil, e ele tem razão nisso, até porque ele também, por conta de uma certa indefinição de Argentina e Brasil, sim, o acordo com a China está lá meio emperrado. E ele está querendo desembarcar para fazer o acordo por conta própria, sem depender dos outros países. Mas não pode. E do outro lado, o novo presidente lá do Paraguai, ele quer manter, quer estreitar, inclusive, as relações com Taiwan. Olha que interessante ficaria o Mercosul, né? Um querendo negociar com a China, um tratado individual com a China, e o outro, um tratado bilateral com Taiwan. Que é opositor da China neste caso, justamente por conta da vontade de dominação que a China tem sobre esse país, que ela considera território próprio. Fala, mas aí tem uma explicação. O Paraguai é grande importador de produtos que provêm do Vietnã, por isso a necessidade. E pela escala, Paraguai não tem como negociar com a China questões comerciais. A negociação da China com o Uruguai tem mais a ver com questões financeiras, não tanto comerciais. O Paraguai tem 3 milhões de cidadãos, de população. Uruguai. Bom, o Paraguai é um pouquinho menos, inclusive. Mas é uma questão mais de questões financeiras. Agora, uma observação, só faltaria entrar, além da Venezuela, Nicarágua e Cuba, e o BRICS se transforma no clube das ditaduras, mais o Brasil e a África do Sul. E a Índia um pouco menos. Mas daria uma impressão muito feia que esse BRICS, que são uma questão focada para um mundo muito grande de consumidores, empurre essa questão ideológica. Não me parece que faria bem. Gani. Eu pergunto o seguinte, qual é a vantagem do Brasil patrocinar a Venezuela? Ou, de outra maneira, por que a Venezuela? Aí é um problema, porque para os outros países, como o Piperno bem colocou, quer dizer, a Rússia é ditadura, China é ditadura, a Índia está longe de ser uma democracia, um país com alta corrupção, problemas institucionais, enfim. Então, o problema não é esse, né, em relação aos outros países. Não teria o menor problema em relação aos outros países, mas o problema é em relação aos próprios pares do Mercosul, que eu posso dificultar essas relações comerciais com o Paraguai, com o Uruguai, por exemplo. Por que essa preferência, por que essa insistência do Brasil com a Venezuela? Será que é porque é a amiguinha do Foro de São Paulo?